Meus caros e minhas caras, via de regra, quando você elege parlamentares, às vezes você tem a ideia de que essas pessoas são nobres, são excelências, ou seja, estarão no Congresso Nacional para cuidar das coisas do Brasil baseado na verdade. Porém, lamento dizer-lhes, é mentira. Grande parte do Congresso Nacional é bandida. Então, eu vou dizer a você por quê. Nós temos um Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, que teve uma lei que, para ajudar aos aposentados, aos beneficiários, pensionistas e tal, para que eles pudessem tomar um dinheiro emprestado nos bancos ou financeiras, seja lá o que for, e que esses bancos teriam a concessão para descontar automaticamente nos salários desses aposentados, pensionistas. E aí, por isso acontecer e o banco ter uma segurança de não ter inadimplência, o que foi feito? O juro ficou menor. Uma luta terrível travada pelo presidente Lula para que esse juro ficasse abaixo de 2% ao mês, que já é alto. Por quê? Porque o banco não tem risco algum. Primeiro porque no empréstimo que ele faz ao cidadão aposentado, ele já acrescenta um pedacinho do seguro contra a morte do sujeito, pode morrer e parar de pagar, né? Uma inadimplência que é difícil acontecer, mas eu não sei porque que o banco faz essa prevenção. Enfim, é segurança total. Mas, mesmo assim, os bancos do Brasil, não o Banco do Brasil, os bancos brasileiros continuam cobrando um juro alto. O juro ideal para o empréstimo consignado deveria ser 1% ao mês. Nada mais do que isso. Mas eles estavam emprestando a 4,5%, 3,5% e tal, e o presidente Lula conseguiu descer para 2 ou 2 alguma coisa, uma coisa nesse sentido. E aí, além disso, essa permissão do desconto também foi permitido e de forma natural, a intenção era boa, de que esses aposentados fizessem as suas associações, se inscrevessem nessas associações, pagassem uma quantia pequena, mas que tivesse algum tipo de vantagem, de um desconto no posto de gasolina, um desconto na farmácia, um desconto no hospital, enfim, coisas que acontecem no mundo todo, esse trabalho, porque você junta um monte de dinheiro, de pouquinho em pouquinho, e você tem condição de fazer esse tipo de benefício. Bom, estabelecido isso, tinha ou tem ainda na lei alguns critérios. Só que no decorrer do tempo e com a modernidade, foi permitido que as associações encaminhassem ao governo, ao INSS, o nome dos seus associados. E aí, você está no Brasil. O que aconteceu? Aconteceu que alguns ladrões, né, ricos, via de regra, ladrão rico rouba desse jeito, ele rouba do pobre, sempre. Esses ricos começaram a fazer empresas, associações fantasmas e incluindo o nome das pessoas sem que as pessoas soubessem. Entendeu? Associação A, associação B, enfim. Total de associação 29, algumas sérias, mas a grande maioria desonesta. Bom, foram feitas várias tratativas e tentativas para regular isso de forma grande, enorme, porém, quase todo ladrão rico
paga propina para deputado, paga propina para senador. É verdade. Aí então o pessoal fala, não tem problema algum. Está tirando R$ 29 de uma pessoa, 50 do outro e tal. E essas pessoas deitaram e rolaram durante muito tempo. O que é que aconteceu a rigor? Em 2019, houve um aumento substancial nessa carteira de empréstimo consignado e de associações, não foi empréstimo consignado, não, de associações. No governo Jair Bolsonaro, 2019, no valor de 2 bilhões e 200 mil reais. Tá certo? Antes do Bolsonaro chegar ao poder, nos 2 anos, quase 2 anos que Michel Temer ficou, já tinha associação no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Você soma aí 2 bilhões e 200 mais 1 milhão e 600, foi isso que eu falei? Dá o que aí? Dá o quê? 3 bilhões e 800 mil, não é isso? 3 bilhões e 800 mil, mas você vai anotando. Resultado, quando o Bolsonaro passa o governo para Lula, no governo Bolsonaro 2020, 21 e 22, acrescenta-se mais 2 bilhões de reais. Logo, o rombo chegou a 5 bilhões e 800. Correto? Mas o que aconteceu a rigor com isso? Como a associação é perene, você faz a sua inscrição em 2018, 19, 17 e ela vai a vida toda. E aí quem entra no governo a posteriori vai arcar com esse valor. Só que aí várias denúncias foram acontecendo, inclusive aqui em Vitória da Conquista, um amigo meu teve isso, né? E várias pessoas, eu vi um colega meu, ex-colega meu de Correio, denunciando isso lá no Paulo Afonso, e havia uma dificuldade muito grande de você conseguir resolver. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores? Eu vou mostrar um vídeo aqui a pouco. Eu vi hoje, na CPI do INSS, o senador Sérgio Moro, que é metido a honesto, fazendo 1001 pergunta vexatória para o presidente do INSS, que entrou agora, e perguntando por que não tomou providência, que o governo Lula não tomou providência. Resultado, esse Sérgio Moro recebeu um documento do Procon de São Paulo, se eu não me engano aqui, 2020, com a lista de quem estava roubando. Correto? Ele era ministro da Justiça. E esse Sérgio Moro era ministro da Justiça. Junto com ele estava o presidente do INSS da época, supervisou a zorra toda. E o Procon de São Paulo, da cidade de São Paulo, entregou o nome das empresas, das associações, e o valor dos descontos, pedindo a eles para romper. O que Sérgio Moro fez, amigos e amigas? Absolutamente nada. Mas o que a bandidagem hoje bolsonarista faz? Tenta botar na sua cabeça que os 6 bilhões do prejuízo dado aos pensionistas, que foi culpa do governo Lula. Por uma razão só. Porque o governo Lula descobriu e mandou apurar. Quando começou a apurar, encontrou pessoas que estavam nas associações dando dinheiro para a campanha do seu Sérgio Moro, dando campanha para a campanha do seu Onyx Lorenzoni e 90% dos falsários são todos bolsonaristas. Aí eu pergunto a você, porque, mesmo sabendo que são culpados, querem colocar a culpa em quem não tem culpa? Eu vi um despacho de um juiz quando eu era advogado ainda. Eu sou ainda, mas eu não exerço mais, nem quero.
onde ele chegou e escreveu: não adianta esconder a mosca de um balde de leite, porque a visibilidade dela é obrigatória. Todo mundo percebe. Mas o bolsonarista desse nível não tem vergonha na cara. Ele diz que quem tramou o golpe que Bolsonaro ia dar no Brasil foram os lulistas, os petistas, o pessoal da esquerda, e que teve gente infiltrado, entendeu? Que aparecem umas imagens, como é que diz? Fake news, não fake news, mas imagens falsas, mostrando um cara com uma arma na mão, outro com a arma na mão, nada a ver com aquilo, como se a gente não tivesse acostumado com a lambança aqui. E aqui os senhores vão ver o que esse deputado fala e mostra. Mas mesmo assim, mostrando isso, meus caros e minhas caras, o Sérgio Moro continua querendo encurralar e prejudicar a administração do presidente Lula, que é o presidente preocupado com o pobre. Os senhores se lembram? Bolsonaro chegou num ano, deu R$6 de aumento para o salário mínimo, tá lembrado? Lula deu 130 no mês, no ano, e agora vai passar de 1.520 para 1.631, vai ser mais R$110 ou 111, desculpe, de aumento para o salário mínimo, que é o básico no Brasil. A grande maioria dos nossos trabalhadores ganham um salário mínimo. Eu vou mostrar para você o vídeo, mas não fique estarrecido não, que isso é o mínimo. Eles são capazes, amigos e amigas, de colocar uma arma contra o peito e atirar num local que não o leva à morte e dizer que quem atirou foi a oposição. Ou foi a oposição a ele, certo? Eles são capazes. Eu vou mostrar. Um documento importante que todos têm a oportunidade de ver, do Procon São Paulo, onde noticia a participação do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, do presidente do INSS à época, Renato Vieira, e também do Luciano Tim, secretário nacional do consumidor, onde o Procon São Paulo aqui noticia as irregularidades e as entidades, pedindo a suspensão desses convênios. E as medidas não foram tomadas pelo governo anterior. Isso demonstra a diferença de postura, de cuidado, de zelo por parte da aposentadoria que o aposentado recebe. O governo do presidente Lula, no primeiro momento, tomou conhecimento e a controladoria teve a capacidade e condições de fazer seu trabalho sem interferência e depois repassá-lo à Polícia Federal, que tem a competência de investigar o crime e pedir punições. Então tem uma diferença brutal de comportamento. Vocês viram aí? Mas mesmo assim, poxa, você é ministro da Justiça. O outro é o presidente do INSS, o outro secretário da Defesa do Consumidor Nacional. E você recebe isso em 2020, não faz nada. Aí, o governo Lula chega em 2023, aí você tem que fazer todo aquele trabalho, passa para a Polícia Federal, CGU, e vai para a apuração para depois anunciar. Mas até isso, esses bandidos contestam. Eles falam o seguinte: não, só fez isso porque a imprensa começou a falar. Meus caros e minhas caras, 2 funcionários, altos funcionários do INSS, compareceram à Polícia do Distrito Federal, a Polícia Federal no governo Bolsonaro, e fizeram a denúncia disso. Levaram o nome das empresas, levaram os descontos irregulares, levaram tudo. Ninguém fez nada. E aí o que eles fazem? Preparam uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que não tem tanto poder, tem poder para chamar um, entrar aquela coisa toda, mas isso não significa que vai transformar em punição. Porque se assim fosse, estava na cadeia General Pazuello, Bolsonaro,
e outros participantes do Ministério da Saúde do Brasil, no período que eles estavam lá aprontando financeiramente com a compra das vacinas. Então, é preciso você entender o que é isso que você vota. Você precisa respeitar o seu voto. Você não pode votar em quem chega com a sacola de dinheiro para lhe dar. Primeiro, porque o dinheiro que ele vai lhe dar já é seu, otário. Aí você pensa que o seu voto não vale nada e você vende por 50, por 100, por R$200. Em troca de um tapinha nas costas. Você também precisa tomar vergonha, eleitor brasileiro. Você tem um vizinho do seu lado, que é gente boa, que se você der um AVC, ele leva no hospital. Se você quebrar o pé, ele leva no hospital. Né? Que ele faz tudo por você, ele protege sua casa, se alguém tentar assaltar, ele chama a polícia, enfim. Ele é um colaborador seu. Mas, se ele resolver ser candidato a vereador, você vota contra ele. E aí chega um cara que tem mais dinheiro, leva você na churrascaria Los Pampas, aí você come aquela melhor carne que tem em Vitória da Conquista e você acha que você pertence àquele mundo e aí você trai as pessoas que gostam de você. Você tem culpa. O Brasil só chegou a esse ponto porque muita gente apoiou a ditadura militar, que atrasou nosso país em 40 anos. 40 anos de atraso. Por isso que a China hoje é a segunda potência do mundo, mas que 2 ou 3 anos no máximo será a primeira potência do mundo. Economicamente já é a primeira. E o Brasil ficou para trás. Aí quando você tem uma oportunidade de mudar isso, você fica contra. E eu me dirijo principalmente a você, que mora no Minha Casa Minha Vida. Seja honesto. Você, se não tivesse Minha Casa Minha Vida, estava pagando 400, 500, 600 reais de aluguel para morar num cubículo. Aí você mora num local onde tem creche, onde tem coisa para criança brincar, jardim, praça, quadra poliesportiva, casinha arrumada, rua asfaltada, com água, esgoto e tudo, e você fica contra quem fez isso, sabe por quê? Porque você fala, eu já comi, já bebi. Quem chegar atrasado não come nem bebe, porque você não se preocupa com o outro. Você esquece que você tem filho, você esquece que você tem neto, você esquece que você tem irmão, você esquece que você tem cunhado. E você não está nem aí. Porque você quer a história velha da farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, você é igual a esse tipo de político. Igual aquele que falou com Flávio Dino, né? Igual o Sérgio Moro, que chegou para o presidente do INSS e falou assim, mas por que o senhor não fez nada? Eu tenho 2 meses trabalhando no INSS. Como é que eu ia fazer um negócio que aconteceu lá em 2020 no governo do senhor? E o Sérgio Moro ainda se sente ofendido. Você entendeu como é que funciona? Essa doença que está no Brasil, do cidadão estar errado e achar que você está certo, você tem que mudar sua opinião, porque você tem que ficar errado igual ele. Você acha que isso é justo? Então, toma tenência.